noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem. Só ajustar a iluminação aqui, pessoal. Então, vamos lá. Bora lá. Gente, boa noite. Uma ótima quarta-feira para todos vocês, né? Hoje são 5 de fevereiro de 2025. Nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula, né? De normatização. E nós vamos... Espero que essa aula seja uma aula agradável, uma aula gostosa. Eu espero que vocês possam... Essa aula possa contribuir com a formação de vocês. Como eu falo em todas as minhas aulas, caso alguma explicação, algum exemplo que eu trouxe e não ficou bem entendido, porque o intuito das minhas aulas aqui, gente, de coração, não é que ninguém decore, faça uma decoreba, o que é uma auditoria, o que é a ISO, e assim por diante, quando foi criada, aquilo tudo. Não, o intuito aqui é verdadeiramente que vocês assimilem a disciplina a qual eu estou ministrando para vocês hoje com o cotidiano do dia a dia, porque nós estamos formando futuros técnicos, né? Então, o que o técnico tem que saber? A questão prática, a questão do dia a dia. E por isso que eu gosto muito de trazer questões dos exemplos. Mas caso todo mundo é falho, eu não sei tudo. Por vezes eu posso dar algum exemplo, pensando que vocês estão entendendo e não está entendendo. Quem está entendendo é só eu, isso ocorre com todo mundo. Caso eu tenha alguma explicação e vocês não entendem, vocês podem chamar algum do pessoal, a Júlia, algum dos tutores aí de vocês, algum professor, eles me mandam um WhatsApp e eu gravo um áudio, algo desse tipo, para lançar no grupo para o novo entendimento, tá bom? Boa noite, Lorena, seja bem-vinda. Primeiramente, gente, o que eu vou fazer? Eu vou recapitular a nossa aula passada, que foi a aula número 1, nossa primeira aula. Por quê? Porque é uma continuação. Tudo isso que eu utilizei aqui nos slides tem na apostila. Eu vou confessar com vocês que alguma coisa ou outra eu pego algum site, algumas coisas eu pego alguma literatura que eu tenho, apesar que eu não tenho tantas, né, nessa área, mas eu pego alguma coisa e eu vou agregando. Mas boa parte está lá na apostila de vocês, ok? Aquela apostila que vocês recebem em PDF. Então, só vocês verem. Nossa aula número 1 está tudo dando continuidade nos tópicos direitinho que está lá e assim por diante, ok? Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para a gente dar início à nossa aula de hoje. Lembrando que eu vou recapitular primeiramente a nossa aula passada, que foi a aula número 1. Se tiver alguma dúvida, não estiver ouvindo, não estiver vendo direito, vocês chamam aqui, dá um grito que a gente volta. Vamos lá. Normatização e certificação, né? Técnicos de meio ambiente, e eu trouxe na aula passada. O que é normatização? É o processo de criar regras e normas para resolver problemas repetitivos, padronizar e melhorar a qualidade de produtos e serviços. A normatização é importante para reduzir custos de produção e do produto final, mantendo e melhorando a qualidade. Então, o que é a normatização, gente? É uma regra, é um conjunto de regras e normas. Por quê? A empresa, com a Revolução Industrial, não é o intuito que vocês decorem isso, mas com a Revolução Industrial fez aquele boom, a gente sabe, né? Criou um boom na indústria mundial. Então, o que precisou? Até então, antes da Revolução Industrial, as empresas elas não tinham um processo adequado. Elas não tinham um processo de gestão adequado. Aliás, elas não tinham um processo de gestão nenhuma antes da Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, o que acontece? Houve a exigência. As empresas foram obrigadas a formar regras e normas para padronizar a sua produtividade. E qual que é o benefício de padronizar a produtividade? A gente melhora a qualidade do produto ou do serviço que a gente presta, a gente ameniza os desperdícios e assim por diante. Vou falar lá nos outros slides vários itens, vários tópicos e exemplos que a gente tem aí da importância de ter uma normatização. Então, eu espero que deu para vocês entenderem. Ela veio lá com a Revolução Industrial, que até então, antes da Revolução Industrial, repetindo mais uma vez, não tinha nenhum tipo de gestão adequado, nenhum. Se você olhar para a área de processo, não existia, eles nem pensavam nisso. Na área de gestão, muito menos, que era precário, a área de recursos humanos era precário. Então, todas as áreas eram precárias na questão da indústria, da fábrica.
Com o boom da Revolução Industrial foi o quê? Obrigado, porque as empresas, as indústrias começaram a fabricar em alta escala. Com a exigência da produção de alta escala, houve a necessidade de fazer regras, fazer normas, criar regras, criar normas para que pudesse padronizar o seu produto ou o seu serviço. O que é certificação? É uma garantia por escrito de que um produto, processo ou serviço está de acordo com requisitos específicos. A certificação é baseada numa avaliação de conformidade na qual é verificado o cumprimento dos requisitos. Então, gente, o que é uma certificação? Eu tenho uma indústria, eu tenho uma fábrica, eu produzo um produto, eu presto um serviço em alta escala, então eu preciso padronizar. Porque se eu produzo em alta escala, precisa ter uma padronização. Imagina uma montadora, uma Honda da vida, uma Fiat da vida, ela produz em alta escala. Todos os dias saem carros novos. Imagina se esses carros não estivessem padronizados. Aí um dia o Fiat, vamos supor, numa hora o Fiat sai com uma porta de uma forma, com uma conformidade, na outra hora já aparece com outra inconformidade, não existe padronização nenhuma. Por isso que essa necessidade da normatização, porque a gente precisa formar regras e normas para padronizar o processo de produção. Agora, se você pegar um Fiat Uno, por exemplo, o Way, por exemplo, todos eles são padronizados. De acordo com a categoria, o ano, todos eles são padronizados. A porta está lá no mesmo lugar, o tamanho da porta é o mesmo, o tapete é o mesmo que sai de fábrica, a pintura, se for tudo preto, vai ser da mesma tonalidade de preto, se for tudo branco, vai ser na mesma tonalidade de branco. Isso importante, isso que é importante a normatização. Por quê? Porque precisa padronizar. Se eu produzo em alta escala, não tem como eu produzir um produto numa hora de uma forma e outra hora de uma forma diferente, se é o mesmo produto. Imagina que eu lembro que na aula passada eu dei um exemplo aqui para vocês de uma fábrica de bolo. Se eu produzo bolo de fubá, por exemplo, que eu amo bolo de fubá. Então eu produzo bolo. Aí, esses bolo de fubá cremoso, que é maravilhoso. Eu produzo em alta escala. Aí eu produzo, supondo lá, 100 bolos por dia. E aí eu distribuo aí nesses hipermercados, atacadão. Imagina que se uma hora o bolo tá de um tamanho, outra hora o bolo sai de um tamanho totalmente diferente, uma hora ele tá mais doce, outra hora ele tá com menos doce, uma hora ele tem queijo, outra hora ele não tem queijo. Se está constando a composição daquele produto lá, que ele tem queijo, que ele tem fubá, que ele tem ovo, ele tem que ser padronizado. Então, todos eles têm que sair naquela conformidade. Se quando eu entrego lá na embalagem, está constando que eu entrego um bolo, supondo lá na medida de 20, então todos os bolos têm que ser na medida de 20. Não tem como eu colocar na etiqueta lá que a medida do bolo é 20 e ele sai com uma medida de 16. Por isso é importante da normatização. E a certificação nada mais é que é um documento escrito que certifica que aquele produto está em conformidade. Ele está em conformidade com as regras. Ele foi verificado. Um exemplo que eu lembro que eu trouxe para vocês na aula passada foi a questão da panela de pressão do Inmetro. Eu lembro que até citei para vocês um exemplo que antigamente, não sei se ainda usa isso, mas assim, antigamente tinha um bloco, muitos anos atrás, muitos meses, um bloco lá no Fantástico, eu lembro que eu trouxe esses exemplos para vocês, que tinha lá um certificado do Inmetro. Aí pegava a panela de pressão, várias marcas de panela de pressão, testavam essas marcas para ver se elas estavam dentro da certificação, se elas passavam pelas exigências da certificação. E eu lembro que lá tinha panelas que, dependendo de uma temperatura, elas estouravam, dependendo de uma temperatura, elas não entregavam o produto de acordo com o que elas falavam, e assim por diante. Então, se elas não entregam aquilo que ela fala, se elas não estão em conformidade com as exigências do Inmetro, porque o Inmetro ele faz uma exigência. Se ele vai aprovar, se ele vai verificar panelas de pressão no mercado, ele tem as exigências lá, tabelinha. Ó, as panelas de pressão do mercado brasileiro tem que ter essas exigências. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem várias exigências lá que tem que estar em cumprimento. Temperatura, menção, borracha, resistência, assim por diante.
Então, o que acontece? Se tem aquela tabelinha lá, todas as panelas de pressão do mercado que estiverem com selo do Inmetro, elas passaram por aquela exigência. Deu para entender? Aqui agora, eu trouxe para vocês, gente, aqui nesse slide número 1, dessa aula número 1, eu só vou dar uma recapitulada, tá? Metodologia do sistema normativo. O sistema normativo é um conjunto de regras ou princípios que se relacionam de forma hierarquizada com o objetivo de estabelecer a ordem que o direito deve seguir. Ah, gente, não, isso aqui, desculpa. Isso aqui vocês ignoram, porque isso aqui é da próxima aula, número 2. Aqui eu trouxe para vocês aqui alguns benefícios aqui da normatização. Documentar todos os passos da rotina de forma que qualquer funcionário possa executá-la. Por que é importante a normatização? Lembra que a normatização são regras e normas? Então, se eu tenho lá uma fábrica de bolo, e eu fabrico 100 bolos no dia, e eu tenho lá contratado várias boleiras, 10 boleiras, não tem como uma boleira fazer de uma forma, a outra boleira fazer de outra forma, uma boleira deixar numa temperatura, a outra boleira deixar em outra temperatura. Por que precisa as regras, a normatização, que são as regras e normas? Para que elas sigam o processo de fabricação. O processo de fabricação é esse. Ó, a temperatura é essa, coloca os ingredientes tais, tantas gramas de tal ingrediente, tantas ml de tal ingrediente. Para quê? Porque eles sigam o padrão e saiam de acordo. Eu falando aqui para vocês, sabe o que eu lembrei aqui agora? O McDonald's, por exemplo. O McDonald's a gente sabe que tem espalhado no mundo inteiro. Qualquer lugar que você for do McDonald's, você vai comprar o mesmo hambúrguer. Por quê? Porque tem todo o processo de normatização. É padronizada a fabricação. Não existe assim, por exemplo, aqui em São Paulo, quando vai fritar a batata, a temperatura vai ser de uma forma. E aí, em Araxá, em Minas, vai fritar a batata e vai ser de outra forma. Não. O McDonald's tem uma regra e normas a ser seguido para o seu processo de produção. A temperatura, da mesma forma que frita uma batata no estado de São Paulo com a mesma temperatura, vai fritar da mesma forma, com a mesma temperatura em Minas Gerais. Da mesma forma, o hambúrguer está na chapa e é colocado sequência. Aí eu já não lembro, gente, porque eu nem gosto tanto de McDonald's, nem gosto, para falar a verdade, de McDonald's. Se é colocado o hambúrguer, o queijo e a salada, eu não sei. Primeiro, da mesma forma, a sequência lá está lá em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro, está em qualquer estado, está em qualquer lugar do país, está lá em Nova York. Por quê? É um processo de normatização, é um processo de produção rigoroso a ser seguido. O objetivo e impactos da normatização: reduzir o crescente variedade de procedimentos e produtos, traduzir o processo de simplificação organizacional, eliminar o desperdício, o retrabalho e facilitar a troca de informações entre fornecedor, consumidor ou entre clientes internos, gerar proteção ao consumidor, especificando critérios e requisitos que aferem o desempenho dos produtos e serviços, contribuir para a qualidade fixando padrões que levam em conta as necessidades e desejos dos usuários, contribuir para a produtividade, padronizando produtos, processos e procedimentos, utilizar a tecnologia, consolidando, difundindo e estabelecendo parâmetros consensuais entre produtores, consumidores e especialistas. Proporcionar maior facilidade e segurança nas trocas de informações entre os fornecedor e o consumidor, eliminando ruídos na comunicação. Gente, isso aqui é espetacular. Eu sei que na aula passada eu expliquei tópico por tópico, mas eu vou enfatizar muito. Todas as disciplinas que eu dou, seja qual for a matéria, eu enfatizo muito a questão da comunicação. Porque quando você tem um processo de normatização, regras e condutas a ser seguido, você diminui os ruídos de comunicação. Por quê? Já viu aquela brincadeira de telefone sem fio?
Então, aplicativo de telefone sem fio, o primeiro, você sopra no ouvido primeiro uma frase, uma história, vai chegar lá no 50º, outra história totalmente distorcida. Porque houve ruído na comunicação. Por quê? Nós somos seres humanos. Pessoa diferente, cultura diferente, personalidade diferente, traumas diferentes, e assim por diante. Quando você segue regras, porque a vida é feita de regras, gente. Não quer viver porque, não sei, porque a vida é feita de regras. Regras e normas. Seja na nossa vida pessoal. Se você não seguir regras e normas na sua vida pessoal, você vai desandar. Se você não seguir regras e normas na empresa, você também vai desandar. Então, assim, o que acontece? Quando dentro da empresa você tem um processo de normatização implantado, que é as regras e as normas a ser seguidas para fabricar um produto ou um serviço, você evita os ruídos. Por quê? Porque imagina no bolo lá, vou voltar lá no bolo, porque foi um exemplo que eu dei na primeira aula, eu lembro. Aí eu sou dona da empresa lá de bolo, da fábrica de bolo, fabrico 100 bolos, e eu tenho 10 boleiras para fabricar esses 100 bolos no dia. Aí a Maria falou assim, olha, falou para a Roberta, que é a outra, eu gosto de produzir o meu bolo de fubá dessa sequência, porque eu aprendi assim com a minha avó. Aí a Roberta falou para a Júlia, olha, eu gosto de produzir nessa sequência porque eu li uma receita que fazia assim, assim. Aí a Júlia falou para o Alisson, olha, eu gosto de fazer dessa forma aqui, Alisson, porque o meu namorado, a minha namorada, me falou que é assim, assim, assim. Olha os ruídos que ia acontecer. Cada um ia fazer da sua forma. Por isso que é importante as regras e as normas. Por quê? Porque você evita o ruído. Aqui eu falei da ISO 9001, né? Qual que é os elementos aqui? Foco em melhores resultados, mapeamento de processos, disponibilidade de recursos, administração do tempo. Gente, tempo para as empresas é dinheiro. Tempo para a empresa é dinheiro. Nenhuma empresa se nasce para dar prejuízo. O intuito, lógico, gente, peraí, presta atenção. Daqui a pouco alguém vai falar, professor, qual que nenhuma empresa dá prejuízo? Dá sim, no decorrer. Mas nenhum empresário abre uma empresa para falar assim, olha, eu estou abrindo essa empresa porque eu quero ter muito prejuízo. Não. Então, tempo dentro de uma empresa é dinheiro. Imagina você, lá, uma montadora de veículo, 1 hora que ela fica parada, 10 minutos que ela fica parada. Gente, vocês têm noção do impacto que causa nessa montadora? Só Deus. Só Deus sabe. Mudança cultural. Envolvimento das pessoas. Consultoria especializada. Competências gestor da qualidade. Auditoria interna, que a gente vai falar na aula 2. Certificadora idônea. Por que certificadora idônea? Gente, tem muitos certificados que não são idôneos. Elementos da normatização. A normatização é um processo que estabelece regras e prevenção ou solução de problemas, com a participação de todos os interessados. Os elementos da normatização são princípios. A normatização é baseada em princípios internacionais, como a voluntariedade, representatividade, paridade, consenso, transparência e atualização. Normas. As normas são documentos que estabelecem regras, diretrizes ou características mínimas para atividades ou resultados. Gente, eu estou lendo porque lembra que isso é só uma recapitulação? Objetivos. Os objetivos da normatização são economia, comunicação, segurança, proteção do consumidor, eliminação de barreiras técnicas e comerciais. A ISO é uma sigla internacional, né, que está escrito aqui. Se traduzirmos para o português, de Organização Internacional para Padronização. A ISO é uma entidade de padronização e normatização e foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947. A nível nacional, a ISO é representada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, gente, o que acontece? A ISO é uma organização internacional.
Qual que é o significado dela, traduzindo aqui em português? Organização Internacional para Padronização. Então, é uma organização que ela estabelece regras de padronização mundial. Porém, cada país, a ISO tem seus representantes. No Brasil, o representante da ISO é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT ela vai reger vigências para cada categoria, ok? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma faculdade, aí você tem que fazer lá o seu TCC. Quando você vai vai terminar uma especialização, tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Tem lá todas as regras que você tem que seguir para entregar aquele documento. Você não pode entregar com a letra qualquer. Ah, eu achei tão linda essa fonte, vou entregar nessa fonte. Não, não é assim. Ah, eu acho, vou pôr esse tamanho 14 porque é maior, vou pôr esse tamanho 15, 20 aqui, que é maior, que preenche mais folha. Não, não é assim. Existe uma regra a ser seguida. Gente, a ISO 9001, né? Aqui eu trouxe para vocês algumas das características, né? Que é liderança, raciocínio baseado em risco, foco no cliente, tomada de decisões baseada em fatos, melhoria contínua, contexto organizacional, abordagem de processos e envolvimento de pessoas. Pessoal, eu só li essa aqui por quê? Porque a gente está fazendo uma recapitulação. Agora eu vou encerrar a aula recapitulada e vou dar início à aula de hoje. Tomar uma água aqui. Hoje a gente vai dar início, vai falar sobre auditoria. Por quê? A normatização não é um conjunto de regras e normas que uma empresa precisa seguir quando a empresa produz em alta escala, para que seu produto ou seu serviço esteja padronizado. Não foi isso que eu falei? Então, hoje a gente vai falar sobre as auditorias. Por quê? Porque toda empresa ela precisa ser auditada, seja uma empresa pública ou privada. Ela precisa ser auditada. Para quê que ela tem que ser auditada? Para N fatores, que lá daqui nos próximos slides a gente vai falar. Então, existem 3 tipos de principais. Não é que existe só esses tipos de auditoria, mas são os principais. É o interna, a externa e a pública. O que é uma auditoria interna? A auditoria interna é um processo de análise e consultoria que avalia a eficiência e regularidade de uma organização, podendo ser realizada em organizações públicas e privadas. Então, o que é uma auditoria interna? É um processo de análise e consultoria. Vem uma equipe de auditor, essa equipe de auditor não é uma... Por exemplo, se eu vou fazer uma auditoria interna da minha fábrica, não pode ser eu, a dona, a proprietária, ou o gerente, o supervisor da fábrica que vai fazer essa auditoria. Tem que vir uma equipe responsável. E o que é essa equipe responsável, essa junta? Essa junta vai montar uma consultoria, ela vai analisar como que anda o processo dessa empresa. E aí ela analisa vários fatores. Ela pode analisar a questão da segurança, ela pode analisar a questão da logística, ela analisa a questão financeira. Então, assim, depende muito. A empresa hoje vai passar por uma auditoria na área financeira. Então, vai ser auditada a finanças. Aí audita a questão fiscal, a contábil. Não, a gente vai auditar a questão da segurança. Então, audita como que anda a segurança, a higiene. E aqui fala, organização, podendo ser realizada em organizações públicas e privadas. Então, pode tanto realizar no setor público quanto no setor privado. Avaliar a eficiência da gestão administrativa, isso é um benefício da auditoria. Analisar processos
identificar desvios gerenciais, propor ações corretivas, fornecer dados e métricas da empresa, ampliar a visão do gestor. Então, vamos lá. Uma auditoria interna, avaliar a eficiência da gestão administrativa. Quando se faz uma auditoria dentro de uma organização, os auditores, eles passam lá, supondo, uma semana, 15 dias, auditando, verificando, certificando como que anda esse processo. No final, eles vão fazer um relatório, eles estão relatando, dia a dia eles vão relatar tudo que eles estão vendo, tudo que eles estão analisando. No final da auditoria, eles vão passar um relatório para a empresa. Qual nesse relatório, eles vão lá passar as métricas e as diretrizes de como que anda a gestão administrativa. A gestão está eficaz? Supondo que é uma auditoria para a gestão de recursos humanos, para a gestão de pessoas, o RH. Então, como que anda a gestão administrativa? Como que anda a motivação dessa organização? Como que anda a comunicação dessa organização? Analisar processos. Como que anda o processo de produção dessa organização? Gente, lembra que produção não é só produto, é serviço também. Como que anda esse processo? Ele está sendo feito de forma correta, de acordo com o que está lá na normatização? Ele está seguindo as regras e as normas dessa organização? Ou não, ele está tendo um ruído aqui e está desviando? Identificar desvios gerenciais, foi o que eu acabei de falar. Vamos identificar, então, a auditoria vai identificar quais são esses desvios que está tendo, gerenciais. Como está sendo esse gerenciamento dessa empresa? Propor ações corretivas. Depois, porque o que acontece? Eu não sei se eu já falei isso nessa turma, de nada adianta você levantar um problema se você não tem uma solução. É melhor você ficar calado. Se você não tem uma solução para o problema, para que você vai levantar ele? Só para causar tumulto? Fica calado, então. Então, quando você levanta um problema, no caso da auditoria, ela está fazendo lá uma análise, prestando uma consultoria, avaliando a regularidade, verificando se a empresa está seguindo as normas e as regras de condutas, de produção. Quando ela avalia no final do relatório, ela tem que propor lá medidas de ações para corrigir aqueles problemas que ela levantou. Se a empresa vai seguir, já é outra coisa, mas ela tem que propor. Não tem como você prestar uma consultoria, por exemplo, eu presto consultoria. Não tem como você prestar uma consultoria para uma empresa e não propor ações, medidas aí para corrigir, de melhoria. Então, é inviável o seu trabalho. Só levantar o problema, se você for falar só para levantar problema para a empresa, qualquer funcionário que a empresa pegar lá, ele vai levantar um monte de problema. Mas a solução, que soluções cabíveis aqui para essa empresa aqui? Por exemplo, na área de gestão de pessoas, que é a área que eu presto consultoria, quais soluções que a gente pode aplicar nessa organização? Quais soluções a gente pode aplicar aqui, porque os funcionários estão muito desmotivados? Quais soluções a gente pode aplicar aqui, porque está tendo uma comunicação muito agressiva, muito violenta nessa organização? Quais soluções a gente pode aplicar aqui, porque de acordo com a análise que a gente fez, a liderança é uma liderança muito autoritária, é uma liderança que reprime os talentos e habilidades. Eu levanto, eu analiso, eu levanto os problemas, mas eu tenho que vir com soluções. Fornecer dados e métricas da empresa. Então, eu forneço esses dados para a organização. Quando a gente presta uma consultoria, quando presta uma auditoria, qual que é a minha função? Fornecer esses dados para a organização. E é com o fornecimento desses dados, aí a organização ela consegue verificar como que ela anda. É igual o médico. Se eu vou ao médico, e o médico, eu vou fazer um check-up. Aí o médico me pede um check-up e ele vai me passar uma série de exames. Vocês concordam? Aí tem lá exame de sangue, de urina. Tem vários exames lá para o check-up que o médico passa. Quando eu vou lá no laboratório, vou na clínica e faço todos aqueles exames, o que eu estou fazendo para o médico? Fornecendo esses dados para o médico. Eu estou fornecendo para o médico como que anda a minha saúde. Porque uma coisa é o médico me ver. Outra coisa é certificar com a análise lá dos bioquímicos, da biomedicina lá, como que anda a saúde da Roberta. De acordo com a saúde da Roberta, o médico vai fazer o quê?
vai verificar e vai dar soluções para algum problema que surgir, ou já vai pontuar algum problema que pode surgir no futuro. Ampliar a visão dos gestores. A gente consegue ampliar a visão dos gestores quando você presta uma auditoria. Por quê? Porque, às vezes, lembra lá do exemplo que eu trouxe agora do médico. Às vezes, a pessoa não está com problema nenhum, graças a Deus, de saúde, nada grave. Mas se, porventura, lá no histórico familiar dele, ele verifica-se que a família dele tem um histórico de diabetes, de hipertensão, aí, de acordo com as diretrizes lá, com os dados que o laboratório forneceu para o médico já começa a dar um alerta. Quem que é o gestor da saúde da gente? Nós. Eu sou gestora da minha saúde, cada um de nós é o gestor da nossa saúde. Então, quando o médico, mesmo eu posso não estar com uma pressão alta, posso não estar com uma diabetes, mas de acordo com o histórico que o médico analisou e como que anda aqui, ele pode ampliar minha visão. O que é ampliar minha visão? E dar um toque, falar, olha, cuidado aqui, toma menos refrigerante, cuidado aqui, come menos açúcar, cuidado aqui, desacelera um pouquinho. Assim é dentro de uma organização. A gente amplia a visão do gestor. Às vezes, supondo que a gente vai prestar uma consultoria e verifica que a liderança é uma liderança muito autoritária. Gente, autoritário, hora a gente vai ter que ser autoritário. Não é erro você ser autoritário. É porque muito autoritário é outra questão. Ou uma liderança que está focando muito as habilidades e os talentos dos seus subordinados. Aí, o que acontece? A gente pontua. Mas, às vezes, é uma liderança que não está sufocando. É uma liderança que está até tranquilo, razoável. Mas razoável não significa que está bem. É algo que a gente pode dar um toque para o gestor. Cuidado aqui. Treina mais essa pessoa para a questão da liderança. Amplia mais a visão dela como gestor. E assim por diante. Gente, espero que deu para entender o que é uma auditoria interna. A auditoria externa é um conjunto de procedimentos externos, gente. O próprio nome fala. Interna, dentro. Externa, fora. Então, é fora da empresa. Um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis, apontando se essas representam a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos. Gente, uma auditoria externa, como que a gente pode falar? Aqui, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui fala que representa a posição patrimonial e financeira. Toda organização, ela tem lá os seus bens, não tem? Então, a organização tem todos os seus bens. E esses bens são levantados pela auditoria externa. Essa auditoria, o que ela vai fazer? Vai fazer um levantamento dos bens dessa organização, vai fazer um levantamento de como que anda a saúde financeira dessa organização, vai analisar como que está a contabilidade dessa organização e repassar essa análise para o gestor. Por quê? Qual que é essa importância, professora? É de extrema importância. Porque imagina que uma empresa ela tem um intuito no ano de 2025 dobrar o faturamento dela. Triplicar, vamos ser mais ousados, triplicar o faturamento dela. E ela vai triplicar esse faturamento dela. Para triplicar esse faturamento, consequência, ela vai ter que investir em mão de obra, ela vai ter que investir em maquinário, ela vai ter que investir em aumento da fábrica e assim por diante. Então, se essa empresa ela tiver que pegar um empréstimo em algum banco para financiar esse aumento, essa produção maior da empresa, o que ela vai ter que fazer? Pegar um empréstimo. Mas como que uma empresa pega um empréstimo, almeja triplicar o faturamento ou a produção dela, se ela não sabe como que anda a saúde financeira dela? Imagina que nós, como consultor, você como consultor contábil, ou você, não, nem vou falar você como consultor contábil, você contrata uma consultoria. Eles vão fazer uma auditoria lá, na sua empresa. Aí eles viram para você e falam assim, olha, a sua empresa, a saúde financeira dela tá top, excelente, maravilhosa.
A depreciação dos seus maquinários tá razoável, não está com percentual elevado, a sua frota de carro está muito nova, não precisa trocar agora. Então, você pode ampliar a sua empresa, pode triplicar esse faturamento aí. Só que essa pessoa, supondo que ela fez uma análise errada. Aí o dono da empresa ou o gestor vai lá no banco e me pega um empréstimo de 2 milhões. Aí passa 2 meses, a empresa está louca, porque ela não consegue pagar esse empréstimo. Por quê? E aí? Houve um erro. Por que houve um erro? Porque o proprietário, ou o gestor da empresa, ou o responsável da empresa, ele pegou um empréstimo confiando naquele feedback que a auditoria deu, que a saúde financeira da empresa dele estava boa e que a empresa dele tinha toda a possibilidade de triplicar esse faturamento. Aqui eu trouxe para vocês um quadrinho aqui, deixa eu aumentar ele aqui, falando sobre a diferença de auditoria interna e auditoria externa. A auditoria interna, o auditor é empregado da empresa auditada. Menor grau de dependência, executa maior volume de testes e visa otimizar controles internos. O auditor externo não tem vínculo com a organização auditada, maior grau de independência, executa menor volume de teste e visa conquistar alguma certificação ou cumprir com requisitos legais. Gente, agora eu trouxe para vocês a ISO 19011. É uma norma internacional que estabelece diretrizes para auditoria de sistema de gestão. Talvez alguém possa te perguntar, mas por que a professora começou falando sobre auditoria? Porque a ISO 19011, ela fala que ela é uma norma que estabelece, como está falando, diretrizes para auditoria de gestão de sistema de gestão. Ela é aplicável a todas as empresas que realizam auditorias internas ou externas. Então, essa ISO, ela é aplicável a todas as empresas que realizam. Eu tenho uma empresa, supondo, de auditoria, então a minha empresa, ela tem que estar em conformidade com a ISO 19011. Se você vai lá contratar uma empresa para auditar a questão ambiental da sua organização, ela tem que estar de acordo com a ISO 19011. Se eu vou contratar uma empresa que vai auditar a minha contabilidade, ela tem que estar de acordo com a ISO 9011. Por quê? Porque ela é uma auditoria que fala. Ela é aplicável a todas as empresas. Todas as empresas que realizam auditorias internas e externas têm que estar em conformidade com essa ISO aqui. A norma define boas práticas para planejar e conduzir auditorias, avaliar a competência dos auditores, gerenciar programas de auditoria. Então, assim, qual que é essa norma? Por quê? Por que essa norma ela tem todas as empresas que prestam esse serviço de auditoria têm que estar em conformidade com ela? Porque ela tem toda uma conduta de como planejar e conduzir uma auditoria. Gente, uma auditoria não é só você entrar na porta da organização e falar assim, hoje vai prestar auditoria, vai ser assim, 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 assim. Não, existe toda uma forma de planejamento. Existe toda uma forma de conduzir essa auditoria. Avaliar a competência dos auditores. Esses auditores, eles têm a competência de praticar essa auditoria de contabilidade? Esses auditores, eles têm a competência de praticar a auditoria na área ambiental? Por exemplo, eu não tenho competência para avaliar uma auditoria ambiental. Então, tem que ter um engenheiro ambiental, tem que ter um técnico ambiental, tem que ter um especialista na área de meio ambiente. E isso aí, 19011, ela certifica. Gerenciar programas de auditoria. Ela gerencia esses programas de auditoria. Como que gerenciar? Como a gente vai organizar esses programas? Que a auditoria também é auditada. Parece ser meio assim, mas a auditoria é auditada. Auditada pela ISO 19011. A ISO 19011 pode ser aplicada a diversos sistemas de gestão, como gestão da qualidade, que é a ISO 9001, eu lembro que eu falei na aula passada, gestão ambiental, olha aqui, ó, que é a ISO 14001, gestão da segurança, da saúde e segurança ocupacional, gestão de segurança da informação, que é a ISO 27001.
Então, cada ISO é responsável por uma gestão. Gestão da qualidade, 9.001. Gestão do meio ambiente, 14.001. Então, a ISO 19.011, ela pode ser aplicada a diversas. É como se, vamos lá, professora, mas eu não entendi, ficou meio complicado. Imagina lá que a ISO 9.001 está na camada, é a chefe. E na cascata vem a 9.001, que é gestão da qualidade, a 14.001, que é a ambiental, e a 27.001, que é a gestão da segurança de informação, e a saúde e segurança ocupacional. Princípios da auditoria segundo a ISO 19.011. A norma NBR ISO 19.011 estabelece princípios para auditorias, incluindo ética profissional. Gente, precisa ter ética. Não pode ser assim, mas é porque eu gosto muito do proprietário da empresa, ele é muito meu amigo. Para mim não perder a auditoria, não perder esse pagamento, esse contrato, então eu não vou passar para ele tudo que está acontecendo, não. Não vou passar, não, porque senão eu queimo meu filme com ele, ou eu queimo meu filme com o supervisor lá, isso vai dar problema para mim. Não, gente, a gente tem que ser ético. O problema foi detectado? Então, ok. Precisa passar esse problema. E agora vamos aqui, ó, eu vim com uma solução. Aí cabe à empresa. E a solução não é algo imposto, é algo que a gente senta numa mesa e conversa. Olha, a gente tem a solução, mas a gente pode também errar. Aí a empresa pode vir, olha, mas quem sabe se a gente fizer assim, incluir alguma coisa que a empresa quer adaptar. Então, a gente precisa ter essa conduta ética. É meu amigo, então eu não posso. Vou fazer vista grossa aqui, porque senão ele vai ficar com muita raiva de mim. Gente, a ética é ética. O certo é certo. O errado é errado. Não existe isso de relativo. Infelizmente, o mundo hoje está totalmente relativista. O certo depende. Matou o fulano. Não, matar é certo ou errado? Lógico, gente, são casos assim, vamos supor, um policial está sofrendo, sei lá, algum ataque, é lógico que ele tem que se defender. Mas eu estou falando na questão do fato de matar. É certo ou errado? A ética, infelizmente, ela está sendo distorcida. A palavra ética, infelizmente, não se conhece mais. Quase que 100% da população não desconhece mais o que é realmente a ética. Porque a ética é um conjunto de moral. E a moral, praticamente, no mundo está defasada. Confidencialidade, abordagem baseada em riscos e evidências. Fases da auditoria. As atividades de auditoria interna são executadas em um ciclo anual composto dos seguintes processos de trabalho. Planejar, ciclo de auditoria. Lembra lá que a ISO 19.011 ela vai auditar, ela tem um conjunto de normas lá que é aplicável, tem que ser aplicável a todas as empresas que prestam serviço de auditoria interna e externa. Então, aqui, gente, nessa auditoria, esse ciclo anual que é feito, ela precisa seguir esse processo, que é planejar o ciclo da auditoria, executar ações globais, avaliar e comunicar resultados e monitorar recomendações e determinações. Vamos lá, eu trouxe para vocês, gente, a ISO 14.001. A ISO 14.001, lembra lá que é a certificação do meio ambiente? É uma certificação internacional que estabelece padrões. Gente, padrões vem de padronização. Padronização tem que ser igual. É como se fosse... É igual. Então, o mesmo critério que estabelece num país tem que estabelecer em outro. Porque aqui, ó, é uma certificação internacional que estabelece padrões para a gestão ambiental em empresas. Ela é usada em todo o mundo e é um dos sistemas de gestão ambiental mais reconhecidos. Então, a gente não é assim, a ISO 14.001 vai valer para Araxá, porque tem muita mineradora, mas não vai valer para os Estados Unidos, ou não vai valer lá para o Pará, ou não vai valer lá para Curitiba, ou não vai valer lá para o Rio de Janeiro. Não, gente. Se é uma certificação internacional que estabelece padrões para a gestão ambiental, ela é internacional, ela tem que valer para todas as empresas. Então, todas as empresas têm que seguir aquele padrão.
aquelas normas aplicáveis da ISO. Alguém pode perguntar assim, questionar, professora, mas não é assim que acontece. Gente, a nossa função como professor é passar o que tem que ser feito, é passar a forma correta. Quanto se as empresas vão seguir ou não, já é outra coisa, ok? Requisitos da ISO 14001. Criar, implementar e manter um sistema de gestão ambiental. Gente, toda empresa ela tem que ter um sistema de gestão ambiental. Imagina lá uma empresa, essas mineradoras aí de Araxá. Imagina se elas não têm um sistema de gestão ambiental. Precisa ter. Quais os impactos que... Gente, eu não sou dessa área, tá? Se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver, vocês podem me corrigir, tranquilo. Ninguém nasce sabendo tudo. E vocês sabem tanto quanto eu, muita coisa. Mas imagina se essas empresas de Araxá, essas mineradoras, não tivessem um sistema de gestão ambiental aplicável. Como que elas vão verificar? Porque a gente sabe o quanto que a mineração, ela, de uma certa forma, ela prejudica o meio ambiente. Então, como que essa empresa, sabendo que a mineração ela prejudica, não só a mineração, gente, estou citando um exemplo da mineração, mas todas as áreas aí prejudicam o meio ambiente de alguma forma ou outra. Mas eu citei a mineração. Mas imagina se essa empresa não tem lá um sistema de gestão para implementar, para verificar qual que é o impacto. Qual que é o impacto dessa mineração? Qual que é o impacto dessa extração aqui no meio ambiente? O impacto é esse. E o que nós, já que a gente sabe do problema desse impacto, o que a gente pode fazer para reduzir esse impacto? Porque tem que ter Lembra que eu falei para você que o auditor, de nada adianta ele levantar o problema, pôr fogo e não colocar uma solução? Então, se a empresa ela extrai minério, ela extrai alguma coisa da vegetação, do meio ambiente, ou ela joga alguma coisa no meio ambiente, ela tem que ter a consciência, ela tem que ter lá aquele sistema que implementa lá como que vai reduzir esse impacto no meio ambiente. Porque a Terra grita. A Terra grita. E a Terra já está gritando. Definir uma política ambiental. Qual que é essa política ambiental? Toda empresa que tem algum impacto no meio ambiente, ela tem que ter lá uma política ambiental. Estabelecer objetivos e metas para SGA. O que é SGA? Sistema de Gestão Ambiental, gente. Identificar e mitigar riscos ambientais. Então, lembra que eu falei aqui no início? A gente precisa fazer uma identificação. Quais são os riscos ambientais de extrair? Quais os riscos ambientais da gente colocar e injetar esse produto? Porque a gente vê aí... Porque a natureza, gente, hoje a gente vê o quanto que está fazendo muito calor. Não sou expert, gente, eu não sou muito boa nessa área, mas assim, a gente vê o quanto que está fazendo muito calor, chuvas desastrosas. O que é isso? Terremotos. A Terra está gritando. A gente já está pagando o preço desse desprezo com o meio ambiente. Infelizmente, a gente está pagando o preço. Não é que a Terra é cruel, não. Mas a gente não cuida, a gente não cuidou, então a gente vai pagar o preço. Isso é bíblico, tudo que você planta, você colhe. Então, a gente está colhendo algo que a gente não cuidou. Não é erro a gente extrair algo da natureza. Não, se está a nosso dispor, a gente tem que extrair para a nossa sobrevivência, seja para aquela sobrevivência financeira, seja para uma sobrevivência dos índios, por exemplo, as pessoas que vivem mesmo da natureza da agricultura. Se está lá na terra, a gente tem que extrair sim, e com glorificação. Porém, você também tem que extrair, mas você também tem que retribuir. Você só sugar, aí só suga da terra, só retiro, mas eu não coloco nada para repor. E a natureza está gritando isso. Então, hoje em dia, lembra que lá no início, quando eu falei da ISO 14001, falou lá que é a ISO mais usada, mais comentada hoje no mundo. Por quê? Por que, professora, que ela é mais comentada hoje no mundo? Porque o mundo, a Terra está gritando. E se a gente não acordar, a gente vai destruir.
A gente já está se autodestruindo. Porque se a gente destrói a Terra, a gente está destruindo a gente mesmo. Por isso que ela é mais comentada hoje, porque o mundo está em alerta. Essa é a importância da ISO. Quanto mais se passa o tempo, vocês aí que são da área, quem tiver curiosidade, começa a buscar, estudar mais, aprofundar mais sobre essa ISO para vocês verem. O quanto que todos os dias, não é uma vez no mês, não é uma vez na semana, todos os dias é debatido temas sobre essa questão da ISO 14001. Por quê? Porque os ambientalistas, aquelas pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, elas estão levantando propostas, estão levantando debates para o ser humano acordar. E eu não estou falando aqui só como empresa, seja pública ou privada, é como pessoa física mesmo. Então, gente, vamos recapitular aqui o que eu falei na aula de hoje para vocês. Eu falei o tipo de auditoria, né, que é a interna, externa e a pública. Descrevi o que é uma auditoria interna, coloquei lá para vocês quais são os benefícios da auditoria interna, falei sobre a auditoria externa, coloquei a diferença de auditoria interna e auditoria externa, falei sobre a ISO 19011, né? As normas, né? Falei sobre onde ela é aplicada, né? Porque a auditoria 19011 ela é aplicável a todas as empresas que realizam auditoria, né? No mundo, não é só no Brasil. Então, é aplicada na ISO 9001, que é gestão de qualidade, na 14001, que é de vocês aí do meio ambiente, na 27001, que é a gestão de segurança ocupacional e segurança da informação. Trouxe para vocês os princípios da auditoria, falei para vocês sobre as fases da auditoria, né? E, no final, eu trouxe para vocês aí, né, para a gente falar sobre a 14001. Então, aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, Deixa eu só ligar a câmera aqui, gente. Gente, ficou alguma dúvida? Gente, Tranquilo. oi, Rodrigo? Beleza, tranquilo. Deu para entender? Sim? Então, tá bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem assistiu, quem vai assistir essa aula depois, né? Que vocês realmente tenham aí desejos de buscar conhecer mais um pouquinho, especificamente sobre a ISO do curso a qual vocês estão formando, né? Vão se formar. E buscar mesmo orientação, buscar dados na internet, que isso é de extrema importância, tá? Que Deus abençoe todos vocês imensamente. Uma ótima semana, restinho de semana aí, né? Que a gente está na metade da semana. Que os anjos do Senhor abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, beijos, até mais. Obrigado. Tchau. Boa noite, Rodrigo. A professora Roberta já finalizou a aula? Já finalizou. Ah, sim, certinho, então. Ótima noite. Obrigado. Por você também.